Imagine isto. Você acabou de passar uma década da sua vida projetando um avião comercial. Sua nação investiu milhões, você desmontou motores peça por peça, estudou destroços de aeronaves acidentadas e mobilizou toda uma força de trabalho. Então, seu próprio governo olha para sua criação e diz: não obrigado, mas não obrigado. Esta é a história do Shanghai UZ-10, a ousada tentativa da China de construir um concorrente para o Boeing 707, uma aeronave que completou mais de 130 voos de teste antes de ser permanentemente aterrada por razões políticas, não físicas. Mas aqui está o que torna essa história absolutamente fascinante. O dito Ictru-10 não foi apenas um desafio técnico, foi uma tempestade perfeita de ideologia, ambição de engenharia e isolamento durante a Guerra Fria, colidindo a 30 mil pés de altitude. O que acontece quando uma nação tenta saltar para a era do jato, estando completamente isolada do mundo? Vamos descobrir. Você conhece o C-919 da China, certo? Aquele avião moderno que finalmente está desafiando a Boeing e a Airbus após décadas de desenvolvimento. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. A China tentou exatamente a mesma coisa há 50 anos, e eles quase conseguiram. O Shanghai UZ-10 foi a primeira tentativa séria da China de construir um jato de passageiros. Certo, ele parecia suspeitamente com um Boeing 707. Mesmas asas enflechadas, 4 motores sob as asas, proporções quase idênticas. Mas chamá-lo de uma simples cópia é perder totalmente o ponto. Não se tratava apenas de construir um avião. Tratava-se de provar que uma nação isolada e movida por ideologias poderia igualar as maiores conquistas tecnológicas do Ocidente. Pense nisso por um momento. Em 1970, a China ainda se recuperava da Revolução Cultural. O país estava praticamente isolado do conhecimento global. Ainda assim, decidiu enfrentar um dos desafios de engenharia mais complexos imagináveis. Por que alguém tentaria algo aparentemente tão impossível? Para entender o UZ-10, é preciso compreender a China de Mao nos anos 1970. O país vivia em quase total isolamento, politicamente afastado do Ocidente, economicamente autossuficiente por design. Importar aeronaves ocidentais não era apenas caro, era ideologicamente inaceitável. Cada compra de um Boeing 707 ou Douglas DC-8 representava um fracasso da autossuficiência chinesa. Em agosto de 1970, o Conselho de Estado aprovou oficialmente o Projeto 708, codinome do Uyghur-10, como parte da campanha de industrialização da Terceira Frente de Mao. A mensagem era clara: a China construiria seu próprio avião independentemente dos obstáculos. O projeto foi lançado sob a liderança da fábrica de fabricação de aeronaves de Xangai, com o designer-chefe Ma Fengshan à frente do esforço técnico. Mas aqui está o detalhe crucial que todos ignoram. Não se tratava apenas de transporte. Era sobre orgulho nacional com asas. Cada rebite, cada sistema, cada componente tinha que provar que a engenharia chinesa podia rivalizar com o Ocidente capitalista. O risco não poderia ser maior, mas havia um enorme problema. A Revolução Cultural devastou a comunidade técnica da China. Mais de 1 milhão de engenheiros, cientistas e acadêmicos estavam trabalhando em campos de trabalho em vez de escritórios de projetos. Pense nisso. Uma geração inteira de conhecimento simplesmente apagada. A equipe de design do Ictru-10 provavelmente contava com apenas algumas centenas de engenheiros, em comparação com os milhares que a Boeing empregava. No entanto, a desvantagem numérica deles era nada perto da diferença de conhecimento. As universidades chinesas desencorajavam ativamente o estudo das ciências mais necessárias para o desenvolvimento da aviação. Livros de engenharia eram escassos, publicações técnicas estrangeiras eram quase impossíveis de obter. Como se projeta um jato comercial quando se carece de conhecimentos fundamentais de aeroespacial? A resposta revela algo notável sobre a determinação humana. Os engenheiros trabalhavam com qualquer documento técnico fragmentado que conseguissem encontrar. Alguns memorizavam seções inteiras de manuais aeronáuticos compartilhados informalmente entre colegas. Eles trabalhavam em instalações sem aquecimento durante invernos brutais. Enquanto a Boeing usava sistemas iniciais de computador para análise de tensões, os engenheiros do Uyghur-10 dependiam de réguas de cálculo e cálculos manuais. Os membros da equipe faziam regularmente jornadas de 18 horas, calculando manualmente distribuições de carga que engenheiros americanos processavam em poucas horas. Um engenheiro descreveu depois a experiência. Estávamos essencialmente aprendendo a voar enquanto construíamos o avião. Mas aqui está o mais impressionante. Eles se recusaram a desistir. Quando faltava material, eles improvisavam. Quando as ferramentas não existiam, fabricavam as suas próprias. Quando os procedimentos padrões não existiam, escreviam novos. Foram necessários quase 5 anos só para completar os projetos básicos, e quando a construção finalmente começou em 1975, os verdadeiros desafios surgiram.
A indústria chinesa só conseguiu produzir chapas de alumínio de 0,8 metro. A Boeing usava chapas de 2,2 metros. Essa única restrição tornou o Igloo 10 significativamente mais pesado do que o 707, 128 mil libras, ou 58 mil quilómetros contra 122 mil libras, ou 55 mil quilos da Boeing. 6 mil libras extras ou 3 mil quilos a mais podem não parecer muito, mas na aviação, cada grama faz diferença. Maior peso significa maior consumo de combustível, alcance reduzido e menor eficiência. O I-10 já enfrentava uma batalha difícil antes mesmo de sair do chão. Mas se construir a fuselagem já era um desafio, criar os motores era quase impossível. Engenheiros chineses decidiram replicar o Pratt & Whitney JT3D, coincidentemente, o mesmo motor que equipa o Boeing 767. Mas como se faz a engenharia reversa de uma das máquinas mais complexas do mundo sem ter acesso a uma? Em 1971, um Boeing 707 da Pakistan International Airlines caiu e os engenheiros chineses viram uma oportunidade. Eles analisaram meticulosamente os destroços, estudando cada componente dos motores JT3D que conseguiram recuperar. Isso não foi uma operação de espionagem secreta, era um esforço estatal deliberado para compreender a tecnologia ocidental por todos os meios disponíveis. O resultado foi o motor WS-8. E, honestamente, foi um desastre. Vazamentos crônicos de óleo, problemas de confiabilidade, falhas de desempenho. O WS-8 provou que fazer engenharia reversa de motores a jato é exponencialmente mais difícil do que parece. Quando as relações diplomáticas com os Estados Unidos começaram a melhorar no final dos anos 1970, a China simplesmente desistiu dos motores nacionais e passou a importar JT3D7 dos Estados Unidos. Mas o empréstimo não parou por aí. Inicialmente, os engenheiros tentaram projetar asas, baseando-se apenas em fotografias do 707. Quando isso falhou, como era de se esperar, recorreram a uma fonte inesperada: o Hawker Siddeley Trident. Por que o Trident? A China operava essas aeronaves britânicas desde o início dos anos 1970, o que proporcionava acesso à documentação técnica e ao conhecimento de fabricação. A decisão provavelmente se resumiu a restrições práticas, dados disponíveis e capacidade de produção. De longe, o Igloo 10 parecia quase idêntico a um 707. De perto, era algo completamente diferente, uma criação híbrida nascida da necessidade e do isolamento. O primeiro protótipo do Igloo 10 nunca voou. Em vez disso, passou por testes estáticos extensivos, incluindo testes de resistência das asas e mais de 1.000 horas estimadas em túneis de vento. O segundo protótipo fez história na aviação em 26 de setembro de 1980, quando o piloto de testes capitão Wang Jinda o levantou aos céus chineses pela primeira vez. Nos 3 anos seguintes, essa aeronave completou aproximadamente 130 voos, viajando para Pequim, Guangzhou, Harbin e Chengdu. Ela chegou até a sobrevoar o Monte Everest, uma conquista simbólica que capturou a imaginação nacional. No entanto, os voos de teste revelaram sérios problemas de desempenho. O consumo do Igloo 10 era cerca de 15% maior do que o do 707, limitando severamente sua viabilidade comercial. Restrições de peso significavam menos passageiros em distâncias mais curtas. Os pilotos de teste descreveram a aeronave como pesada e por vezes imprevisível, especialmente durante pousos com vento cruzado. Um piloto chegou a descrever de forma memorável a experiência como voar 2 aviões diferentes emendados juntos, talvez um reconhecimento involuntário da herança híbrida do Igloo 10. No entanto, eis o notável: apesar de todos esses desafios, nenhum voo de teste terminou em desastre. Um voo particularmente significativo durou mais de 4 horas, levando autoridades do Partido Comunista em uma simulação comercial cuidadosamente encenada. Por um breve e brilhante momento, a China pôde vislumbrar como poderia ser o futuro de sua aviação. Mas aqui está um fato sóbrio. Apesar de todos esses voos de teste, o Igloo 10 nunca transportou um único passageiro pagante. O que matou, afinal, o Igloo 10? A verdade brutal: ninguém queria o avião. Em 1981, a Administração de Aviação Civil da China anunciou oficialmente que não tinha intenção de comprar a aeronave. O motivo diplomático? A frota nacional já tinha capacidade suficiente. O motivo real? Não confiavam na segurança do avião. Mas a questão mais profunda era a transformação política. Após a morte de Mao em 1976, Deng Xiaoping afastou sistematicamente a China dos projetos da Revolução Cultural. O Igloo 10, profundamente enraizado na ideologia maoísta de autossuficiência, tornou-se politicamente tóxico da noite para o dia. Quão tóxico? Quando o projeto foi oficialmente cancelado em 1983, nenhum funcionário do governo compareceu às cerimônias de lançamento ou aposentadoria. Enquanto isso, a China comprava discretamente aeronaves ocidentais, incluindo 10 novos Boeing 737 em 1982. A mensagem não poderia ter sido mais clara.
O pragmatismo havia substituído a ideologia. O I-10 foi um fracasso? Comercialmente, absolutamente, nenhuma única aeronave vendida, nenhum passageiro pagante, nenhum histórico operacional. Mas chamá-lo de fracasso completo perde algo profundo. Considere o que a China realizou. Um país ainda se recuperando de expurgos intelectuais e estagnação industrial, conseguiu construir um avião comercial de 4 motores que completou mais de 130 voos. Os sistemas eletrônicos sozinhos já foram uma conquista enorme. O BIMUAD-10 precisava de equipamentos de navegação, sistemas de comunicação e instrumentos de voo numa época em que a indústria eletrônica da China estava décadas atrás do Ocidente. Os engenheiros tiveram que projetar e fabricar componentes várias gerações atrás dos equivalentes ocidentais, muitas vezes com controle de qualidade inconsistente. Ainda assim, de alguma forma, criaram aviônicos funcionais que permitiram operações de teste seguras. Hoje, a China produz aviões modernos como o C-919, formalmente chamado de AR-21, e o C-919. Esses aviões devem uma dívida significativa ao IGZU-10, não em design, mas em conhecimento institucional e experiência de fabricação. Muitas abordagens de engenharia e processos industriais usados hoje na aviação chinesa evoluíram diretamente das duras lições aprendidas durante o programa IGZU-10. A história do IGZU-10 nos lembra que, na aviação, assim como na vida, muitas vezes aprendemos mais com nossos fracassos do que com nossos sucessos. Na sede da Comac, em Xangai, a mesma cidade onde o IGZU-10 foi construído, o projeto é lembrado como parte do patrimônio aeronáutico da China. Os engenheiros que lutaram com réguas de cálculo e cálculos manuais na década de 1970 prepararam o terreno para os atuais sistemas de design auxiliados por computador. Mas há algo que a maioria das pessoas não percebe. A influência do IGZU-10 vai muito além da aviação. O projeto demonstrou que a China podia mobilizar recursos massivos para desafios tecnológicos complexos, mesmo sob condições adversas. Essa confiança institucional se mostraria crucial mais tarde para projetos como trens de alta velocidade, exploração espacial e infraestrutura de telecomunicações. Considere apenas as lições de manufatura. O IGZU-10 forçou a China a desenvolver fabricação precisa de alumínio, sistemas de controle de qualidade e gestão da cadeia de suprimentos para componentes em nível aeroespacial. Essas capacidades não desapareceram quando a aeronave foi cancelada. Elas evoluíram para a base industrial que agora sustenta tudo, de smartphones a satélites. O legado de capital humano é igualmente significativo. Muitos engenheiros do IGZU-10 ingressaram em outros projetos aeroespaciais, levando adiante tanto o conhecimento técnico quanto a sabedoria arduamente conquistada sobre a gestão de programas de engenharia complexos. Sua determinação em construir algo quando todos diziam ser impossível criou um conhecimento institucional que ainda guia a aviação chinesa hoje. Então, aqui está a minha pergunta para você. O IGZU-10 poderia ter tido sucesso em circunstâncias diferentes? Com mais tempo, melhores recursos e estabilidade política? E olhando para o futuro, a indústria de aviação chinesa finalmente romperá o duopólio Boeing-Airbus, que domina o voo comercial há décadas? O IGZU-10 pode ter sido aterrado pela política, mas seu legado decolou de qualquer forma. Às vezes, as jornadas mais importantes não são medidas por pousos bem-sucedidos, mas pela coragem de tentar o impossível. Na aviação, temos um ditado: bons pilotos aprendem com seus próprios erros. Grandes pilotos aprendem com os erros dos outros. A China aprendeu com os erros do IGZU-10. E 50 anos depois, eles ainda estão subindo.